bem-vindos. Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Felipe Zambaldi para falar sobre a pesquisa Integração de Serviços de Correspondentes Bancários e Inclusão Financeira, a realidade brasileira. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Você estuda prestação de serviços bancários por meio de correspondentes bancários. O que são esses correspondentes bancários e como eles podem auxiliar na inclusão financeira? O correspondente bancário, ele é, em geral, um estabelecimento comercial que atua no varejo e ele não foi criado originalmente para prestar serviços bancários. Ele é uma loja, um mercadinho, alguma coisa nesse sentido. Mas ele tem como prestar serviços bancários em nome de um banco, por exemplo, pagamento de contas, a recarga de celular, até conceder um empréstimo. Então o banco ali está operando por trás, o correspondente bancário funciona como intermediário dessa oferta de serviços financeiros para a população em geral que não tem acesso à rede de agências. Então é comum o correspondente bancário estar numa região geográfica onde você não tem agência bancária. É para isso que ele serve, para suprir essa necessidade. E como é que ele pode prover a inclusão financeira? Justamente por estar atuando em áreas e para um público que não é bancarizado, ele inclui no sistema financeiro esse pessoal. Só a possibilidade de fazer circular dinheiro localmente já promove uma inclusão financeira, isso independente de produtos mais sofisticados como crédito ou seguros. É só o fato de você circular dinheiro no local onde anteriormente não tinha essa circulação, já é inclusão financeira. Então, quanto maior abrangente for essa oferta em termos de volume e escopo, mais maior a inclusão financeira por meio dos correspondentes bancários. Você busca estabelecer se há uma relação entre o nível de delegação entre banco e correspondente e o escopo e a escala dos serviços oferecidos por esses correspondentes. Quais foram os resultados que você encontrou? Então, justamente, entre o correspondente bancário e o banco, muitas vezes tem um intermediário. O correspondente bancário, então, quando ele tem uma operação financeira funcionando ali dentro, ele pode ser responsável por questões logísticas, como o transporte dos recursos, que pode ser por meio eletrônico ou físico, transporte de dinheiro, inclusive, ou haver um intermediário executando essas funções entre ele e o banco, ou o próprio banco simplesmente usar o espaço físico e tomar conta de todas as operações. Então, o que nós observamos, quanto mais delegada, terceirizada é a operação, menor é a oferta de produtos. Por quê? Provavelmente está relacionado ao risco do banco. Quanto mais controlada pela instituição financeira, maior a oferta em termos de volume e abrangência de serviços. Esse foi o principal resultado encontrado, principalmente quando envolve processos de negócios. E o que seriam esses processos de negócio? São aqueles processos dentro do banco que não estão numa área técnica ou logística. Então, não estou falando de tecnologia, de manutenção, de instalação de equipamentos, nem de transporte do recurso financeiro. Então, de processos que envolvam diretamente o negócio do banco, como concessão de crédito, análise dessa concessão, uma autorização excepcional em termos de valores, limites, que na verdade tem relação com o know-how do banco. Quais as principais contribuições da sua pesquisa para a formulação de políticas públicas de inclusão financeira, para os próprios correspondentes bancários e para o campo de uma maneira geral? Eu acho que, em primeiro lugar, para políticas públicas, esse sentido do correspondente hoje, com políticas governamentais inclusive, é expandir a inclusão financeira. É claro que tem uma função estratégica para os bancos também de aliviar o fluxo na agência, mas para as políticas públicas o sentido é a inclusão financeira. Quando você percebe que existe uma trava de custos de transação aí envolvidas, eu acho que faz sentido talvez pensar em bancos públicos expandirem a oferta, pensando nesse tipo de inclusão. Um exemplo disso é o Banco Postal, que é o uso dos correios, da rede de correios, para servirem como correspondentes bancários. Hoje essa concessão é feita para o Banco do Brasil. Era o Bradesco, teve uma nova licitação, o Banco do Brasil assumiu. Então esse movimento de um banco público tomar conta dessa rede é um indicador de que isso pode servir como uma política pública de inclusão financeira, inclusive uma maior motivação de um banco público do que um banco privado para tomar conta dessa rede. Em relação aos próprios correspondentes, eu vejo que é uma oportunidade de diversificação de negócios, de empreendedorismo, e conhecer qual é o modelo de delegação, de incorporação do correspondente que é mais rico em termos de diversificação e volume, faz sentido para eles tomarem as decisões nos arranjos contratuais que eles fizerem, inclusive para saber os riscos que eles correm. Bom, do ponto de vista de novas pesquisas, eu imagino que justamente
como fazer essa integração. A gente já identificou que o tipo de integração que mais traz resultados em termos de abrangência e escopo é o maior controle por parte dos bancos. Agora, como é que os bancos vão fazer isso em um contexto em que justamente eles terceirizam para reduzir custos, né? Então, como é que eles vão lidar com essa ação contraditória que, se ele quiser expandir a oferta, ele tem que controlar mais. Por outro lado, isso aumenta o custo objetivo dele. Muito obrigado, professor. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.